E aí, caros alunos dos segundos anos da Sales Campos, vamos lá para mais uma atividade? Uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose, meu soluto, e 99 mol de água, meu solvente, apresenta frações em mol do soluto e solvente, respectivamente iguais a. Esse tipo de cálculo envolve duas fórmulas, uma para a fração em mol do soluto e a outra para a fração em mol do solvente. A do soluto, ela é simbolizada pelo x1, que vai ser igual à quantidade de matéria do soluto dividido pela quantidade de matéria da solução, ou seja, soluto mais solvente. Jogando os dados, nós temos que 1 mol dividido por 1 mais 99, e assim nós cancelamos as unidades semelhantes e obtemos o valor de 0,01. Para a fração em mol do solvente, nós iremos utilizar uma expressão muito semelhante, porém, ao invés de ser x1, vai ser x2, e ao invés de ser N1, vai ser N2 no meu numerador. Os denominadores permanecem os mesmos. E assim, jogando os dados na expressão, nós cancelamos as unidades semelhantes e encontramos o valor de 0,99. Existe uma outra fórmula para a fração em quantidade de matéria, no qual, se você já tem um dos componentes, você não precisa calcular o outro. Você usa uma outra expressão e assim você encontra a fração em quantidade de matéria correspondente. Ou seja, x1 mais x2 é igual a 1. Se você encontrou o valor de 0,01 para o soluto, jogando aí nessa expressão, basta você subtrair 1 por 0,01, encontrando o valor 0,99. Só lembrando a vocês que fração em quantidade de matéria, assim como o título, ele é adimensional, ou seja, não possui unidade. Na segunda questão, uma solução contém 0,1 mol de glicose, 0,4 mol de ácido acético e 4,5 mol de água. Qual a fração em mol de ácido acético na solução? Para encontrarmos a fração em mol do ácido acético, iremos utilizar essa expressão, só lembrando que essa expressão não possui apenas 2, mas sim 3 componentes. E como ela quer saber a fração em mol do ácido acético, iremos utilizar o índice 2, referindo-se ao segundo componente, certo? Jogando os dados na expressão, podemos chegar a essa fração, cancelarmos as unidades semelhantes e assim encontrarmos o valor de 0,08, item B. Terceira questão diz o seguinte: dissolvem-se 150 gramas de ácido sulfúrico em 200 gramas de água. Qual a molalidade da solução resultante? Gente, para molalidade, a gente precisa converter a massa do solvente de grama para quilo, certo? Por quê? Porque a unidade da molalidade vai ser mol por quilo, certo? Então, assim, a gente tem que fazer essa conversão. Jogando aqui na expressão, nós iremos cancelar as unidades semelhantes e assim encontramos o valor de 7,65 mol por quilo. Tudo bem? Não esqueçam, sempre sempre converter a massa do solvente, apenas do solvente, de grama para quilo, por conta da unidade. Na quarta questão, diz o seguinte: a glicose, com essa fórmula estrutural que vocês estão vendo aí, é um açúcar simples e é também a principal fonte de energia para seres humanos e outros vertebrados. Considerando-se que 1,50 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água, qual vai ser a molalidade da solução resultante? Torna a dizer, temos que converter a massa do solvente, que é a água, de grama para quilo. Assim, obtivemos o valor de 0,064 quilos. Jogando na expressão e cancelando as unidades semelhantes, encontramos o valor de 0,13 mol por quilo, item A. Quinta e última questão diz o seguinte: a concentração e quantidade de matéria
de uma solução, ou seja, a nossa pergunta, de ácido sulfúrico igual a 49% em peso, ou seja, é um título percentual que nós temos que converter para para título em si, que é 0,49. Vocês viram isso comigo na atividade da semana passada. E ela possui também densidade igual a 1,5 gramas por mililitro. Então, essa questão ela envolve relação entre as concentrações, certo? E assim nós temos o dado, a massa molar do ácido sulfúrico. Aqui nós temos a expressão. Só lembrando que como nós estamos trabalhando com concentração em massa por volume, nós cancelamos, certo? E assim utilizamos o restante da expressão. A concentração em quantidade de matéria multiplicado pela massa molar do meu soluto, no caso aí é 98 gramas por mol, é igual a 1000, que é um fator de conversão, multiplicado pela densidade, multiplicado pelo título. Assim, colocando os dados, observamos que a gente pode cancelar as unidades semelhantes, ou seja, grama com grama. E só lembrando que este 1000 ele é um fator de conversão entre grama por mililitro para grama por litro, certo? Ou seja, não foi necessário eu converter a densidade de 1,5 grama por mililitro para grama por litro. Por quê? Porque a própria expressão já traz um fator de conversão, certo? E assim encontramos a concentração em quantidade de matéria igual a 7,5 mol por quilo. Na sexta questão, nós temos: acrescentam-se 300 ml de água a 200 ml de uma solução 10 gramas por litro de cloreto de sódio. Qual a concentração em massa por volume final dessa solução? Então, torno a dizer a vocês. Nós temos questão de diluição envolve uma situação inicial e uma situação final. Através da leitura da questão, você vai saber diferenciar uma coisa da outra. Então, voltando a utilizar essa expressão, onde um simboliza inicial e o 2 simboliza final, e agora, só jogando os dados, nós temos o seguinte: cancelamos as unidades semelhantes, e agora, só matemática, e chegamos ao valor de 4 gramas por litro, o valor da concentração em massa por volume final. Sétima questão: um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas em concentração e quantidade de matéria máxima de 0,0001 mol por litro. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante em solução hidroalcoólica com concentração e quantidade de matéria 0,01 mol por litro. Para a preparação de uma amostra de 0,5 litros do novo perfume, contendo o aroma de frutas na concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a... Então, observe o seguinte: a questão começa falando que ele quer desenvolver um perfume, que ele quer que esse perfume tenha a concentração e quantidade de matéria, no caso aí 10 a menos 4 mol por litro. Ele quer preparar uma solução, esse perfume vai ocupar um volume de 500 ml ou 0,5 litros. E só que ele dispõe, percebam que ele já começa a mencionar o que ele tinha antes. Ele dispõe de uma solução hidroalcoólica com concentração e quantidade de matéria de 0,01 mol por litro. Aí a questão quer saber o volume que foi utilizado inicialmente. Então, separamos aí o joio do trigo. Nós temos aqui essa expressão. E assim, nós temos aí essa expressão na qual nós iremos cancelar as unidades semelhantes. E assim, só matemática pura, obtivemos o valor de 5 ml, a opção correta, item A. Oitava questão: a partir de uma solução de hidróxido de sódio com concentração em massa por volume de 25 gramas por litro, deseja-se obter, ele parte de uma solução e menciona o que ele quer.
125 ml dessa solução com concentração em massa por volume de 10 gramas por litro. É o que ele deseja. Ele quer obter uma solução de 125 ml e concentração de 10 gramas por litro. Calcule em ml o volume da solução inicial preparado para esse processo. Pronto, separamos aí o que nós tínhamos antes e o que nós queremos obter. Utilizando a expressão, chegamos a esses valores, cancelamos as unidades semelhantes e assim obtivemos o valor inicial de 50 ml. Na nona questão, ao diluir 60 ml de uma solução de cloreto de sódio, só lembrando que diluição significa também acréscimo de solvente, por isso que eu simbolizei um outro recipiente contendo água, que é o solvente universal, cuja concentração em massa por volume é 10 gramas por litro. Olha só, o que ele tinha antes. Ele quer diluir essa situação inicial de 60 ml e uma concentração de 10 gramas por litro, ele quer chegar a um volume final de 75 ml e ele pergunta qual vai ser a nova concentração em massa por volume dessa solução. Torna a colocar aqui a expressão que a gente vem trabalhando. Agora, rearranjando essa expressão, chegamos a essa fração, cancelamos as unidades semelhantes e assim obtivemos o valor de concentração em massa por volume final de 8 gramas por litro. 10ª e última questão. Qual o volume de água que deve ser adicionado a 120 ml de uma solução 0,6 mol por litro para torná-la, tá entendendo? Para torná-la 0,15 mol por litro. Pessoal, cuidado com essa questão, porque eu sei que a gente vai ter que calcular o volume final, mas só que a pergunta é qual o volume que deve ser adicionado. Beleza? Eu vou explicar melhor no final da questão. Então, primeiramente vamos achar o volume final, certo? Utilizando essas mesmas expressões. E assim, obtivemos aqui, cancelamos as unidades e obtivemos o valor de 480 ml. Cuidado, não é o fim da questão. Por quê? Porque ele pergunta o volume que deve ser adicionado. Então, nós tínhamos antes 120 e no final nós temos 480 ml. Então, se a gente tinha 120 e no final obtivemos o valor de 480 ml, qual foi o volume que foi adicionado? Muito simples, é só subtrair 480 de 120 e obtivemos o valor de 360 ml. Tudo certo? Ok, fique com Deus, és bastante, e até a próxima atividade.